mais uma semana, estando em casa, adorando ao Senhor na nossa casa, também em nossas reuniões, virtuais. Chegamos mais uma vez à casa do Senhor. Glorificamos a Deus por encontrar a casa do Senhor aberta, sem nenhuma dificuldade para nós entrarmos e adorarmos. E também comungarmos com os nossos irmãos aqui presentes, Vamos orar ao Senhor nesta noite. Isso. Orar ao Senhor nesta noite e pedindo ao Senhor toda a sua direção para o culto que nós ministraremos ao Senhor neste momento. Amém? Senhor, no nome de Jesus, rendemos graças e louvores porque estamos na Tua presença. Como é bom, Senhor, conversar contigo. Como é bom, Senhor, cantar louvores ao Teu nome. Como é bom, Deus querido, engrandecer ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és o maravilhoso Deus das nossas vidas. A Tua graça, Senhor, tem chegado até nós e nós estamos felizes por isso. Obrigado por estarmos na Tua casa mais uma vez. Obrigado por estar com os Teus filhos, ó Deus, os nossos irmãos, ó Deus, para cultuar ao Senhor. Pedimos ao Senhor que já esteja abençoando a todos nós que estamos aqui, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão a caminho, que o Senhor apresse os passos de cada um deles, meu Deus. Que o Senhor esteja, Deus querido, também, ó Deus, trabalhando nos corações daqueles que estão nos seus lares e não podem sair. Ó Deus, esperando assim a transmissão. Ó Deus, que o Senhor esteja na frente de todas as coisas. Porque o que nós iremos fazer nesta noite, Senhor, é cultuar o Teu nome. Ó Deus amado, pedimos assim, ó Deus querido, o Teu cuidado, a Tua mão de poder, a Tua intervenção sobre todas as outras coisas que são precisos e necessários para que nós venhamos a cultuar ao Senhor, para que nós venhamos a transmitir, ó Deus querido, este culto para aqueles que estão nos seus lares. Ó Deus, continua conosco, falando aos nossos corações, repreendendo todo o poder contrário, ó Deus amado, ao Teu, que queira atrapalhar o nosso culto, a nossa homenagem ao Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito entre nós e tudo que o Senhor ainda irá realizar, no nome santo de Jesus. Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 122. Salmos de número 122. Amém? Mesmo assim assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, estejamos lendo a sua palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés juntos às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reúne paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse salmo trazendo assim uma oração pela paz ali em Jerusalém. O salmista Davi, ele faz referência à adoração na casa do Senhor, mesmo ali naquela terra que era de Jerusalém, mas também podemos fazer menção a essa terra que nós estamos hoje, pisando, que estamos adentrando para adorar ao Senhor. Quando nós também chegamos à casa do nosso Senhor, do nosso Deus hoje, também nos alegramos em estar aqui presente, também nos alegramos quando nos preparamos hoje, ainda no nosso lar,
nós iremos à casa do Senhor, nós iremos encontrar os nossos irmãos, nós adoraremos ao Senhor juntos, em uma só voz, em um só louvor, em uma só oração, em um só pensamento, para nos alegrarmos dentro daquilo da vontade do nosso Deus nesta noite. Então eu convido a você, alegre no Senhor. Vamos nos alegrar com a presença do Senhor em nossas vidas e adorar o santo nome do Senhor, que Ele sim é fiel hoje e sempre em nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. O Senhor Deus é aquele que enche os nossos corações, assim como rios de vida, Ele traz a alegria ao nosso coração. Eu queria convidar a você a ficar de pé neste momento, para cantarmos ao Senhor juntos conosco e deixarmos tão somente com que esse rio de vida venha passar, venha alegrar o seu coração, a sua vida nesta noite, neste momento, no nome santo de Jesus. Amém? Cantemos ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, exaltando ao nosso Senhor, entoando, dando-lhe palmas e exaltando o nosso Deus. Vamos cantar e dizer: eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. És meu rio de vida que me sustenta. Te louvamos, ó Deus, e queremos exaltar ao Senhor na beleza da tua santidade e dizer: Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. És meu rio de vida que me sustenta. Te louvarei, ó Deus. Eu te louvarei, oh, aleluia, de todo o coração, mais do que ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero ter. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. És meu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. o pão vivo que desce do céu, A palavra é mais doce que o mel. és meu rio de vida que me sustenta.
Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nesse momento nós também teremos o nosso momento de ofertório, aonde nós estaremos, recolhendo os dízimos e ofertas da casa do Senhor. E se já estiver acontecendo a transmissão, estará passando aí a mensagenzinha onde vai poder ser feito a transferência ou depósito, caso assim queira, amém? Vamos estar cantando ao Senhor com esta canção, é de coração, e também adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas também, de todo o nosso coração. Amém. Os irmãos podem sentar. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conheces bem, sabes quem eu sou.
as palavras não provarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escuto pulsar do teu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu dizer, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai, é de todo o nosso coração que entoamos louvores a Ti, que engrandecemos o Teu nome, que entregamos assim, ó Deus, a nossa gratidão, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor já tem realizado em nosso meio, como igreja, dentro da nossa casa, ó Deus, no nosso trabalho, as portas que o Senhor já tem aberto para nós, ó Deus, a saúde que o Senhor tem derramado em nossas vidas, a paz que diante a tanta turbulência o Senhor tem, ó Deus amado, nos dado. Obrigado por tudo isso que o Senhor tem realizado em nós, Senhor. E ainda sabemos, Pai, que isso é o que nós enxergamos. Mas fora aquilo que ainda nós não conseguimos enxergar, e o Senhor tem feito, tem realizado, tem nos protegido, tem nos guardado, conforme o Senhor já tem nos prometido hoje e sempre. Pedimos a Ti ainda, Pai, que o Senhor esteja indo diante, ó Deus amado, aqueles que estão neste momento aflitos, ó Deus, abatido, angustiado, enfermo, Senhor, internado. Pedimos assim, ó Deus amado, a Tua intervenção sobre cada um deles, Pai. Que o Senhor, no nome de Jesus, os socorra neste momento tão difícil. Que o Senhor esteja realmente derramando daquilo que o Senhor tem de melhor. Que é, ó Deus amado, realmente a paz que, ó Deus, excede todo e qualquer entendimento. Ó Deus, que cada um deles venham sentir esta paz, ó Deus. Faz a Tua obra, completa a Tua obra sobre a vida de cada um deles. Ó Deus, aqueles que estão próximos e aqueles que estão mais distantes. Ajuda, fortalece, renova as forças de cada um deles no nome santo de Jesus. Nós pedimos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu queria já convidar o nosso seminarista Tiago, que vai estar trazendo a palavra do Senhor para nós nesta noite. E queria convidar ao nosso irmão Marcos Paulo, esteja orando pelo nosso irmão Tiago neste momento, no nome de Jesus, aí mesmo, em nome de Jesus. Oremos.
Boa noite, igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa estar recebendo a nossa adoração nessa noite. Também desejo a você que está nos assistindo uma boa noite. Agradeço a sua presença e que você possa também estar sendo abençoado, abençoada em nome de Jesus. Quero aproveitar a oportunidade também para agradecer a toda a Igreja da Federação, né, e a todos que oraram por mim, pela minha esposa, a missionária Eliette, no momento aí que passamos de enfermidade, mas que o Senhor nos abençoou, nos curou, nos ajudou, nos fortaleceu e queremos agradecer a oração e o apoio de todos da Igreja da Federação e todos que pediram ao Senhor por nossas vidas. Amados, nós temos vivido tempos de notícias ruins, e não há como negar e não há como ignorar esse momento de crise. Mas eu queria convidar você nessa noite para refletir sobre um convite, sobre um chamado, sobre uma saudação, sobre um convite especial para a sua vida e para a minha vida. Grande parte de nós, e espero que todos nós tenhamos já atendido a esse chamado do Senhor para nós. E esse chamado se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Peço que todos possam estar abrindo. Carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Romanos 1, do verso 1 ao verso 7. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, com a mesma reverência à santa palavra de Deus. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Santo Deus, nosso Pai, que por meio do seu amado Filho Jesus, plenamente Deus, plenamente homem, chamou a todos nós, no seu Evangelho, para uma nova vida. Nós te rendemos graças e louvor. Te agradecemos, Pai, por estarmos reunidos como igreja. E te peço, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. A tua palavra é mais do que suficiente para nossas vidas. E é com temor e tremor, Pai, que aqui estou, Senhor, como instrumento, Pai. Nos abençoe, Pai, e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a epístola de Paulo aos Romanos, segundo o teólogo Peter Stuhlmacher, provavelmente foi escrita em Corinto, nessa cidade grega, enquanto Paulo estava hospedado na casa de Gaio, e foi redigida, transcrita por um homem chamado Tércio, e nós podemos conferir essa informação na própria epístola de Romanos, no capítulo 16, no verso 22 e 23. A datação dessa carta gira em torno do ano 47, 57 depois de Cristo, primeiro século, um tempo de expansão do Evangelho, um tempo onde Paulo estava sendo usado por Deus
para ser o apóstolo dos gentios, para ser aquele que levava a palavra de Deus até aqueles homens e aquelas mulheres no Império Romano, naquelas cidades. E Roma foi alcançada por Paulo, mas não diretamente por ele. A igreja não sabemos ao certo quem foi o fundador, mas Paulo tinha uma relação muito íntima com esses crentes de Roma. E sem dúvida, o que mais chama a atenção nessa carta é o seu tema e o seu objetivo, que é apresentar os fundamentos do Evangelho de Jesus e da obra do Senhor, da obra de Jesus, no que consistiu a encarnação de Cristo, a sua importância na salvação, a sua relação com a lei, o que é justificação, o que é ser declarado salvo em Cristo Jesus. Se você não teve a oportunidade ainda de ler a carta aos Romanos e quer entender mais do que é pertencer a Cristo e do que é o Evangelho, convido você, leia a carta de Paulo aos Romanos com atenção. Obrigado. E você vai ser enriquecido pela palavra do Senhor. O destinatário, é claro, os crentes em Roma. Pessoas, irmãos, que Paulo tinha grande estima. E por isso, essa é a maior de todas, a maior em nível de texto, né? Quantidade de palavras, extensão de palavras. É a saudação, é a maior saudação de todas as cartas paulinas, em que Paulo se dedica já a apresentar diversas características da fé cristã que ele vai discorrer em toda essa epístola. E que características são essas? Que características da fé cristã que Paulo, já na sua saudação aos romanos, apresentando-se na sua carta, que características são essas que nós podemos observar aqui? Paulo nos apresenta as características do chamado de Deus para nós. O chamado de Deus para aqueles a quem Ele elegeu, a quem Ele quer salvar. E é para isso que eu convido você nessa noite, para refletir nessas características do chamado de Deus para mim e para você. E até mesmo para você que está me ouvindo, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. E eu quero dizer que esse chamado é para você também. Jesus te convida a pertencer a Ele. Mas vamos ver que características são essas. A primeira característica do chamado de Deus para nossas vidas, e como eu falei no início, se você talvez esteja já um tanto quanto, como eu, cansado de estar sendo bombardeado por notícias ruins, e não que nós devamos fechar os olhos para elas ou ignorá-las, sobretudo aquelas que dizem respeito à vida das pessoas, ao sofrimento humano, eu tenho com certeza o prazer e a alegria de refletir junto com os irmãos que a palavra de Deus, que o Senhor Jesus tem um chamado e uma boa notícia para você nessa noite. Primeira característica do chamado de Deus para as nossas vidas está lá no verso 1 e no verso 2. Deus nos chama para sermos servos de seu evangelho. A princípio parece óbvia essa declaração, parece o tanto quanto repetitiva. Deus me chamou para servi-lo, Deus te chamou para ser o serviço dele. Mas se olharmos com mais atenção no texto, podemos perceber que mensagem mais profunda essa declaração carrega. Amados, Paulo, no verso 1, ele refere-se a si mesmo como servo de Jesus. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Paulo, servo de Jesus Cristo. E já foi falado aqui em outras oportunidades, não só com o pastor Ricardo, mas outros preletores e preletoras, acerca do termo original do grego. Se você não sabe, o Novo Testamento originalmente foi escrito em grego, e que esse termo para servo significa doulos, que literalmente quer dizer escravo. Alguém que pertence
a outra pessoa, sem qualquer direito de propriedade própria, nem controle sobre sua própria vontade, estando a serviço do seu Senhor. É interessante perceber que o apóstolo se apresenta assim, não como algo negativo, mas sim como uma credencial honrosa. Olha, eu sou Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo. Para aqueles também que não sabem ou não se lembram, a civilização romana, Roma, no seu império antigo, era uma civilização escravocrata, onde pessoas eram escravizadas, seja por conquista de guerra, seja por dívida. E não havia nada mais vergonhoso e humilhante do que alguém ser escravo de outra pessoa. Nós vemos as marcas terríveis que o nosso país, como sociedade, ainda carrega em níveis de desigualdade pela escravidão que marca a nossa história. Então não havia nada mais desumano, e não há, acredito eu, nada mais desumano do que a escravidão. Mas Paulo se orgulha de ser escravo de Jesus, de ser doulos de Jesus, de ser servo de Jesus, não somente pela sua condição, mas porque a quem ele é escravo, ou de quem ele é escravo, de Jesus Cristo. E por isso ele se orgulha. Amados, ser servo de Jesus é ter suprimida a sua vontade. O escravo não manda em si mesmo. Ele cumpre a vontade do seu Senhor. Isso significa que ele não pertence mais a si mesmo, nem a nenhum outro dono, a não ser ao seu Senhor. E no caso de Paulo, ao Senhor Jesus. Os irmãos devem lembrar a peculiar história de Paulo. Paulo, outrora chamado também de Saulo, era perseguidor dos cristãos. Alguém que recebia carta branca para prender e matar cristãos. No livro de Atos podemos ver que ele é complacente com a morte de Estevão. Depois de apedrejado, as roupas, as vestes de Estevão são jogadas aos pés de Paulo, um sinal de complacência com aquele ato, de concordância com aquele ato. E Paulo se orgulhava de ser um seguidor da lei, um ferrenho seguidor das leis de Moisés, fariseu de fariseus, estudou aos pés de Gamaliel. Mas quando Jesus encontra com esse homem a caminho de Damasco, algo muda em sua vida. Aquele a quem Paulo perseguia, agora ele se orgulha de dizer que é escravo, de que é servo, de que pertence a essa pessoa, de que pertence a esse Senhor. E por isso é importante ressaltar que a primeira característica é que Deus nos chama para sermos servos. Deus te chamou para servir a Ele. E servir implica em negar as suas vontades. O escravo não é dono de si mesmo. O escravo não diz o que vai fazer com a sua vida. O servo não comanda, não diz o que vai fazer. E Paulo considera isso uma grande honra. O perseguidor se alegra por se tornar servo de quem perseguia. E servir a Deus, para quê? Servir com que propósito? Que serviço Paulo foi chamado para prestar? No verso 2 nós vemos, no verso 2 e no verso 3, no verso 2, perdão, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio. No verso 1, na parte B, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, ele é um servo com um propósito. E esse propósito está muito claro em sua missão, está muito claro em anunciar o evangelho de Jesus. Vale a pena ressaltar, abrindo um parêntese,
que o apostolado de Paulo foi um chamado específico, do grego apóstolos, que quer dizer mensageiro, enviado para um trabalho. Contudo, e esse chamado não ocorre mais atualmente. O apostolado foi restrito aos 11 apóstolos, né, porque Judas se traiu e se suicidou, depois o outro apóstolo escolhido é Paulo. Porém, o Evangelho continua convidando a todos, a mim e a você, para o servir a Deus, para proclamar o Evangelho do Senhor. E Paulo foi chamado para servir a Cristo. Paulo foi chamado para o Evangelho. E que Evangelho é esse? O Evangelho que é anunciado desde a antiguidade. O Evangelho que é anunciado desde o Antigo Testamento. E Jesus mesmo testifica isso. Em Lucas, capítulo 24, verso 44, Jesus diz assim: foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A Bíblia inteira, irmãos, aponta e testifica para Jesus. A Bíblia inteira aponta e testifica para a missão do Messias, para a obra de Cristo. Moisés anunciou a vinda de Jesus. Davi anunciou em seus salmos a obra de Cristo. Os profetas anunciaram a vinda de Jesus. O Evangelho de Cristo é a boa notícia de salvação para todos nós. Por isso somos bem-aventurados. Por isso você e eu que atendemos esse chamado, na verdade, que fomos chamados e acolhidos por Ele, anunciamos algo que é prometido, como diz o verso 2, no qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Você não anuncia qualquer coisa quando você testemunha de Jesus. Você fala de algo poderoso, que muda a vida do homem. O apóstolo apresenta a primeira característica do chamado de Deus para nós. Somos chamados para sermos doulos, servos de Cristo. Somos chamados para negar a nossa vontade e dedicarmos nossa vida ao anúncio do Evangelho de Deus, que é poder para a salvação do homem. Deus te chamou para servir a Cristo, negando a sua vontade e proclamando o seu poderoso Evangelho. A primeira característica do chamado de Deus para mim e para você é que Deus te chamou para servir, e servir proclamando o seu Evangelho. A segunda característica do chamado de Deus para nossas vidas se encontra no verso de 3 a 5. Deus nos chama através de seu Filho Jesus para recebermos a sua graça. Assim diz o verso 3, com respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência, por fé, entre todos os gentios. Amados, Paulo, separado para o Evangelho, ele anuncia a Cristo. O que o Evangelho anuncia? Que boa nova é essa? É que Jesus, o Filho unigênito do Pai, se fez semelhante aos homens para anunciar o reino de Deus. Viveu, sofreu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, para conceder fé e graça a todos que Ele quer salvar. Jesus, Deus, plenamente Deus, se fez homem, plenamente homem, e em sua obra redentora temos salvação. Isso é o Evangelho. Nós estávamos perdidos, estávamos separados, estávamos mortos, mas Cristo veio dar boas novas. A sua encarnação, a sua missão é
a boa nova de Deus para nós. Em Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao 20, um texto que fala muito sobre a missão do Messias, e que eu quero ler com você, diz assim: pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, todas as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo existe, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O evangelho que você anuncia é sobre Jesus, este que é Deus, que cumpriu em sua vida, em sua morte, em sua ressurreição, todas essas promessas que nós vemos aqui. A obra redentora de Jesus é a boa nova que anuncia o evangelho. Vale a pena comentar que no verso 4, que diz assim: e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo não afirma que Cristo se tornou Filho de Deus pela ressurreição, mas sua obra redentora é plenamente demonstrada no milagre da ressurreição. Cristo é plenamente Deus, sempre existiu como Deus e sempre será Deus. O Evangelho revela a Jesus como Filho de Deus, plenamente homem. Sua obra redentora nos convida para a sua graça. O Evangelho anuncia que o homem, por causa do pecado, está separado de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que o pecado separou, Cristo reuniu na cruz, Deus e o homem. Aquilo que o pecado sujou, Cristo santifica com seu sangue a alma do homem. Aquilo que o pecado matou, Cristo dá a vida, que é o próprio homem. Isso tudo é oferecido para mim e para você de graça. De graça. Há quem diga que de graça até injeção na testa, né? Mas nenhum bem dessa terra, nenhum benefício desse mundo se compara ao que Cristo fez por nós e nos dá de graça. No verso 5, nós lemos: por intermédio de quem viemos a receber graça. Nós somos chamados para receber graça pela fé no nome de Cristo, como afirma o verso 5. Isso significa que toda obra é de Cristo. Nem eu nem você podemos comprar a salvação, porque em nós não habita bem nenhum. Em nós só habita a maldade sem Jesus. Em nós só habita vícios, só habita tristeza, só habitam erros. Por isso que Cristo nos dá de graça aquilo que nós jamais sozinhos poderíamos conseguir. Nada que podemos fazer nos torna merecedores ou mais credenciados desse chamado. Tudo vem pela graça de Cristo. A segunda característica do chamado de Deus para nós diz respeito à obra de Cristo, que nos concede graça sem que nós mereçamos. Nós não merecemos o chamado de salvação de Deus para nós, mas por meio de Cristo somos chamados a receber graça através da fé em seu Filho amado.
Terceira característica do chamado de Deus para nossas vidas no Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos chama para pertencermos a Jesus Cristo em santidade. No verso 6 e o verso 7, Paulo, saudando os romanos, diz o seguinte: de cujo número sois também vós, romanos, chamados para serdes de Jesus Cristo, para pertenceres a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeira característica que nós vimos do chamado de Deus para nós é que Deus nos chama para sermos servos, para sermos doulos, escravos da sua vontade. E esse serviço implica em proclamar o Evangelho. Segunda característica que o chamado de Deus para nós tem é que esse chamado está centrado na pessoa e na obra de Jesus. E que o que Ele fez vem até nós de graça, sem que nós mereçamos. Terceira característica, Deus nos chama para pertencermos a Jesus em santidade. Paulo nos ensina que salvação é, acima de tudo, pertencer a Jesus. O apóstolo continua a saudar os irmãos e discorrer sobre a condição deles, como chamados para servir o Evangelho. No verso 6, olha, Paulo diz: e vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus. Ou seja, vocês não pertencem mais a este mundo. Vocês não pertencem mais às vontades da carne. Vocês não pertencem mais às forças das trevas, mas exclusivamente a Cristo. Este pertencimento é fruto da obra redentora de Jesus, porque Ele escolheu e comprou com o seu sangue para o Pai homens e mulheres de toda a tribo, língua e nação. E nada pode desfazer esse pertencimento. Nada pode desfazer. Quando você pertence a Jesus, nada te tira das mãos dele. Em João capítulo 6, verso 39, o próprio Cristo diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aquele que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Glória a Deus por pertencermos a Jesus. Glória a Deus por pertencermos ao Senhor que nos comprou com o seu sangue. Contudo, amados, pertencer a Cristo, com toda esse benefício maravilhoso e absolutamente indizível que é pertencer a Jesus, também gera em nós uma consequência importante. No verso 7 diz: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Pertencer a Jesus implica, consequentemente, em santidade. Se eu digo que pertenço a Jesus, eu fui chamado para pertencer a Jesus, eu fui chamado para ser santo, eu fui chamado para ser separado. O termo original é hagios, que significa literalmente diferente. E aí você pensa, nossa, simplesmente a palavra diferente é o que significa? O termo hagios era usado para designar um templo religioso naquela época. Isso diz respeito ao propósito daquele estabelecimento. Então você pensa, se veja aí agora, no 1º século, em Roma, e tinham vários templos religiosos, não só as sinagogas judaicas, mas templos para outros deuses. E aí eles olhavam, olha, aquele templo ali é para o Deus tal, ele é diferente, não é igual ao mercadinho, não é igual ao açougue, não é igual onde vende ferramenta, não é igual onde vende arma. É um templo, é um hagios, ele é diferente, ele é santo, ele é sagrado. Assim como nós somos chamados para sermos templos,
do Senhor diferentes. Mas isso diz respeito ao nosso propósito. O propósito do Tiago agora, depois de atender, de ser chamado para Deus, no sangue de Jesus comprado, é para pertencer a Jesus, mas para ser diferente, para ser santo, para ser hagios, para ser diferente. Diferente do quê? Diferente do mundo. Diferente de tudo aquilo que é igual. De tudo aquilo que tem a mesma cara desse mundo, os mesmos gostos desse mundo, a mesma roupagem desse mundo. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 3, diz: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. E o termo original aí é hagiasmos, que é tornando-se diferente. A vontade de Deus é essa, que vocês cada vez mais se tornem diferentes do mundo. Cada vez mais sejam vistos mesmo como diferentes. Tem uma música do Fruto Sagrado, uma banda que eu gosto muito, que diz: para fazer diferença, não basta ser diferente. Às vezes, quando a gente fala que nós cristãos somos diferentes, ou temos que ser diferentes, a gente pensa que só botar a Bíblia debaixo do braço, botar uma roupa um pouco mais coberta, ou um linguajar, ou uma música, ou uma camisa sou de Jesus, ou não bebo, ou não fumo, já é suficiente. Mas, e aquilo que está oculto em mim, Tiago, e que eu preciso mudar, e eu preciso transformar, que é igual ao que está no interior de todos que estão no mundo? Essa diferença, ela é profunda e ela é completa, mas é um processo. Isso quer dizer que não é fácil, e nem de uma hora para outra. É um processo. Por isso, a terceira característica do chamado de Deus para nós é que, consequentemente, se eu entendo que fui chamado para ser servo de Cristo, amém? Todos entendem esse chamado? Amém? Se eu entendo que fui chamado para ser servo de Cristo, se eu entendo que fui chamado para anunciar o Evangelho, todos entendem que foram chamados para anunciar o Evangelho? Amém? Consequentemente, fomos chamados para a santificação. Amém? Amém. Concluindo, irmãos, retomando tudo que refletimos aqui, o Evangelho que revela Jesus é a boa nova do Senhor. E essa boa nova é um convite para você, um convite para mim. Se eu aceitei, e se você aceitou, glória a Deus, porque você pertence a Jesus e eu pertenço a Jesus. E é bom lembrarmos que a palavra de Deus nos ensina que nós somos chamados, se eu aceitei esse chamado, eu sou chamado para ser servo de Jesus, para ser doulos, para negar minha vontade. E aí eu pergunto a você, aplicando o texto, como é que eu tenho vivido? Como é que o Tiago tem vivido? Ele tem tomado as decisões como se fosse o próprio dono? Ou ele tem se alegrado em pertencer e obedecer a Jesus? Segunda coisa, como servo de Jesus, eu tenho a missão de anunciar o Evangelho. E não é uma missão só do pastor, não. Não é uma missão só dos evangelistas, da missionária, dos seminaristas, dos diáconos e oficiais, dos envolvidos com missões. Não, é de toda a igreja. E eu te pergunto, e pergunto para mim, qual tem sido o meu envolvimento na pregação do Evangelho? Qual tem sido o meu envolvimento? Eu tenho testemunhado na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, por onde eu passo? Eu tenho contribuído? Viver o Evangelho também é compreender que tudo vem de Cristo. A sua salvação, a sua casa, o seu trabalho, a justificação, a santificação. E não há nada que nós possamos ser ou fazer para merecer mais ou menos, porque nada merecemos do Senhor. Nem os meus títulos, nem as minhas posses, nem o meu nome podem me fazer merecedor de tão grande amor. Ele nos ama por graça, nos resgata por graça
e nos salva e sustenta por graça. Quarto ponto, se eu entendo que eu sou chamado para ser servo de Jesus, pregar o seu evangelho e viver pela graça, a preciosa maravilha de pertencer a Jesus, eu devo entender que, por consequência lógica, eu fui chamado para ser santo. Ou seja, viver uma vida de luta contra o pecado. Mesmo que seja uma luta difícil, e é. Pensa aí nas tuas lutas contra a tua natureza. Pensa aí nas tuas lutas contra os teus vícios. Pensa agora, eu estou pensando nas minhas. É fácil? Não. Mas Ele nos comprou. Ele nos comprou para a sua santificação. Você entende que Deus está te chamando hoje? Você entende que você atendeu esse chamado? O chamado do Evangelho? Se você tem alguma dúvida sobre isso, chegou a hora de colocar a sua vida diante de Deus. Se eu tenho alguma dúvida, chegou a hora de colocar minha vida diante de Deus. Porque não existe nada melhor. Tem um louvor, se eu não me engano, do Asaf Borba, que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor. Pode ter a dificuldade que tiver, mas não existe nada melhor. E a palavra de Deus, ela faz um convite. Se você quer pertencer a Jesus, através do convite do seu evangelho, e eu coloco aqui algo que é um mandamento mesmo do evangelho do Senhor. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui na frente. Não vou me estender nesse pedido. Nós estaremos aqui para orar pela sua vida e para pedir a Deus, e que eu tenho certeza que, se você entendeu essa mensagem do convite de Deus para a sua vida, o seu lugar é aqui na frente. Eu sei que, se Jesus, Ele te compra, Ele te livra de tudo aquilo que tem te prendido, que tem te afastado dele. O Evangelho liberta. O Evangelho de Jesus cura. O Evangelho é poder de Deus para a salvação do homem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar os irmãos a nós ficarmos de pé. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor. E diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro por causa disso, um barulho sem barulho. Vamos cantar? Agora isso não é demônio não, viu, irmãos? É cabo. É cabo. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor. E diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus, e Ele é tão claro como a água que eu bebi.
que não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra um homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só. A menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando horas para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Senhor Deus Todo-Poderoso, cheio de graça e poder, Tu que és, ó Deus, a palavra viva e que permanece, ó Deus, em nossos corações. Porque este Evangelho, ó Senhor, nos deu vida e vida com abundância, para que por meio dele nós viéssemos a nos mover, a viver e a existir, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que nos faz servos do Senhor, que nos faz com que nós, por meio da graça, venhamos a receber esse chamado, ó Deus, à obediência e à fé. Um chamado, ó Deus, de forma irresistível para pertencer a Ti. E um chamado, ó Deus, maravilhoso para sermos santos e irrepreensíveis em Tua presença. Obrigado, ó Deus, por tão grande amor, pelo grande chamado que o Senhor tem nos dado. Continua, ó Deus, a realizar isso em nossas vidas. Continua a realizar isso em nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, que esse Evangelho venha moldar o nosso caráter. Mudar, ó Deus, as nossas ações, mudar, ó Deus, as nossas atitudes, mudar, ó Deus, todo o nosso ser, mudar, ó Deus, cada vez mais em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te rogo, ó meu Pai amado, pela vida daqueles que ainda não se converteram, que o Senhor gere, ó Deus, arrependimento nos seus corações, que eles se convertam, ó Deus, da vida má que tem levado, das atitudes que tem levado, e se voltem, ó Deus, para o Deus Altíssimo, que é rico em perdoar. Que o Senhor o abençoe cada vez mais e mais, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém
Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. Eu vou dar os avisos daqui mesmo. Irmãos, primeiro aviso então, que eu quero dar para os irmãos, ele está relacionado ao nosso culto de quarta-feira, né? Como eu não consegui terminar então a lição, de hoje, então quarta-feira eu estarei encerrando o último tópico então da nossa revista. Aqueles que têm a revista podem acompanhar através então do Google Meet, tá bom? Porque há uma programação, né? Há uma escala aí, né, dos professores, e eu não quero prejudicar, porque no próximo domingo já não estarei aqui, porque eu vou estar de férias, né? Então os irmãos estejam orando por mim a partir do dia 1º, estarei tirando aí os 15 dias de férias, de descanso. Estejam orando também, porque existem decisões em famílias que eu preciso tomar, e que Deus ajude a vida dos meus pais, para que eles abram a mente, para que eu possa ajudá-los em nome de Jesus, tá bom? Orem por isso, tá ok? Outro aviso também, irmãos, está relacionado à reforma, né, da nossa igreja. Estamos aí então nesta campanha. Pedimos aos irmãos que participe, procure aí o nosso diácono, dê o seu nome, não é, para que nós venhamos a sanar, não é, todos os nossos compromissos, né? Estamos aí com um compromisso então de R$6.000, da conclusão então da nossa fachada da igreja, não é, porque não foi só a fachada, mas a reforma do teto aqui da nossa casa de oração, não é, do nosso local de culto, que estava vazando. Então precisamos cada vez mais e mais dos recursos em nome de Jesus. Precisamos cada vez mais, irmãos, né? Que Deus venha nos ajudar, né, nesses recursos, e só podemos contar com vocês, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, né, recebendo aí a mensagem pela internet, que Deus também venha tocar no seu coração e nos ajude. Você pode fazer o Pix, é o e-mail da nossa igreja, e entrar em contato aí então, tanto para enviar o seu dízimo, como para enviar a sua oferta. E mesmo que você não saiba discriminar qual é a sua oferta lá, você pode mandar um recado para um dos oficiais, informando, né, que fez o seu depósito, que é específico, aí então, para que a nossa tesoureira, ela venha ter, para ter o controle, né, das entradas e saídas, para que ela possa ter um norte, né, dessas entradas, tá bom? Um outro aviso também, é que na próxima semana, a partir do dia 2, né, na sexta, nós vamos iniciar o nosso encontro regional, né? Nesse encontro regional, contamos aí com os delegados, os oficiais da igreja. Todos os oficiais da igreja são os delegados, então precisam estar nessas reuniões, porque na sexta-feira será a discussão do plano diretor, né, e no sábado, a eleição então da nova diretoria da nossa associação regional. Então se faz necessário aí a participação dos irmãos. No sábado estaremos transmitindo, né, a nossa igreja estará transmitindo o culto do encontro regional, né? O pregador será por via de videoconferência, mas do jeito que nós estamos aqui hoje, será também no sábado. A quem desejar vir no sábado, né, vai ter o pessoal do louvor, vai ter o pessoal da transmissão, e a direção do culto estará então com o presbítero Laércio, tá bom? No sábado, nós só vamos ter isso no sábado, tá ok? No momento do culto. E o horário do culto, se não mudar o decreto do governador em relação à nossa cidade, o culto está marcado para as 18 horas, tá ok? Tanto o pessoal do louvor, aí multimídia e direção. Então lembrando, 18 horas então o culto, porque precisa ter esse espaço de tempo, né, para tanto fazer a transmissão, como para aqueles que estão aqui, para poder chegarem aos seus lares, tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quero informar os irmãos que devido então à nossa internet, mas o culto está sendo gravado, nós vamos colocar aí então
no canal da nossa igreja. O motivo de estar sem internet, antes do culto que o rapaz me informou, é que possivelmente houve uma ruptura aí do cabo aí de fibra, né, e não sabe explicar. Então, né, que Deus, como eu disse ao pessoal de louvor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Vamos orar pelo nosso aniversariante, chamar aqui o nosso presbítero, Laércio, né, para estar orando por ele, em nome de Jesus. Orar também pela nossa irmã Cecília, né? Amém? Vamos estender as mãos, irmãos, para eles. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, ó meu Pai amado, pela vida da irmã Cecília, esta mulher de Deus que o Senhor nos deu, ó Senhor, para juntos, ó meu Pai amado, cultuarmos e celebrarmos o teu nome. Que o Senhor abençoe a vida da irmã Cecília, ó Deus, que o Senhor a apresentei com a graça e a misericórdia do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua família, para que traga salvação na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, das suas noras. Que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre a sua casa, repreenda todo o mal e seja o Deus provedor do seu lar, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do nosso presbítero Laércio, ó Senhor, em mais um ano de vida que o Senhor lhe concedeu, e assim como nós intercedemos, ó Deus, pela manhã em nossa EBD, queremos, ó Deus, reafirmar que nós te agradecemos pelo livramento, pelo cuidado, pela bênção, pela provisão do Senhor na vida dele, na vida da sua esposa, na vida da sua filha. Que o Senhor continue a abençoar a vida do teu filho, que o Senhor derrame graça sobre o seu ministério, que o Senhor o abençoe nos seus empreendimentos para que ele seja próspero naquilo que realizar, e aonde ele estiver, que ele seja um bom testemunho, ó Deus, do Evangelho de Cristo no seu coração. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dele, toda a ação diabólica que queira destruir a vida dele, o seu casamento e a sua vida em família, que seja repreendido em nome de Jesus, e que a graça de nosso Deus venha estar sobre ele e sobre a sua casa, que as bênçãos que o Senhor tem para ele se estendam, ó Deus, para todos os seus familiares e para todos aqueles que estiverem próximos dele, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso grande Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor, seja hoje com todo o povo de Deus. A igreja diz amém, a paz do Senhor a todos, um grande abraço, em nome de Jesus.